Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. Você sabe que toda quarta-feira nós temos um trabalho especial, a nossa quarta trazendo vida para você. E nessa quarta nós estamos gravando um ConvidaCast especial. Todo final do mês nós temos, na última quarta-feira, o nosso ConvidaCast. Excepcionalmente nós estamos gravando um ConvidaCast especial diretamente aqui das dependências da CBN-SP, da Convenção Batista Nacional em São Paulo. E os nossos convidados são o pastor Moisés, que é presidente da Convenção Batista Nacional em São Paulo, e o pastor Durvanir, que é o secretário executivo. Então vou dar a oportunidade agora para cada um deles se apresente, o nome, família, quantos filhos, se já tem netinhos, como é que está a vida de cada um deles, para que você que não conhece possa conhecer um pouquinho mais, tanto o pastor Moisés como o pastor Durvanir. Pastor Moisés, bem-vindo ao nosso ConvidaCast. Graça e paz a todos, pastor Omar, Durvanir, Pastor Ítalo, que está atrás das câmeras. É uma satisfação poder estar com vocês, compartilhando algumas coisas concernentes a nosso ministério e também a nossa convenção. Bom, eu sou um pastor de igreja local, lá de Santo André, Igreja Batista Renovo, tenho 3 filhos, agora 4 netos, né? Maravilhosos, tenho o Davi, tenho o Benício, a Esther, e agora, com 6 meses, eu tenho o Bento. Sou muito feliz e faço esse trabalho na convenção com muito amor, porque eu amo fazer isso que eu faço, que é trabalhar para Deus. E é uma satisfação poder compartilhar algumas coisas concernentes a tudo isso para você que está aí conosco. Olá, meus queridos. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui e poder gravar esse podcast aqui com o pastor Omar, com o pastor Moisés e com o pastor Ítalo, que está atrás das câmeras aqui. Meu nome é Durvanir Costa. Estou atualmente como secretário executivo da CBN São Paulo e para mim é muito prazeroso fazer esse trabalho. Sou casado, completo agora em julho 42 anos de casamento. Tenho 2 filhas e 3 netinhos, 2 netinhas e 1 netinho. E me sinto muito honrado de poder aqui falar com você acerca da Secretaria Executiva da CBN e ter este momento aqui, que é um momento ímpar para todos nós. Pastorei a primeira Igreja Batista Nacional em Mauá, já há 30 anos, e para mim é um prazer muito grande. Estamos aqui para discorrer sobre a CBN São Paulo. Então, você já percebeu, tá, você que está nos acompanhando, que nós 3 temos algo em comum. Todo mundo aqui é vovozinho, né? E é uma alegria, né? Ser vovô é uma etapa na vida de cada um, daqueles que têm essa possibilidade. Pastor Moisés, uma dúvida que muita gente tem. O que é uma convenção batista? Porque muitas pessoas dizem assim, o que a convenção faz pela minha igreja? Quando a pergunta deveria ser exatamente o oposto. O que a igreja faz em prol da convenção? Então, em poucas palavras, o que é uma convenção batista? Aleluia pela pergunta, muito obrigado. É bom poder explicar essas coisas. Bom, a convenção é uma convenção de igrejas, são o grupo de igrejas que tem o mesmo pensamento, a mesma ideia, e nós então temos aqui afinidades convencionais, afinidades teológicas, e nós administramos tudo isso através de uma convenção. Aliás, as igrejas são filiadas à convenção, a convenção não criou tudo isso, e ela existe por causa das convenções, a convenção existe por causa das igrejas. E é muito importante, o pastor Durvanir vai falar sobre isso, recentemente ele apresentou alguns slides de uma apresentação, onde ele coloca o seguinte: as pessoas normalmente imaginam a igreja lá embaixo
e lá em cima a convenção. Quando é o contrário. Nós trabalhamos em função da igreja e nós precisamos que tenhamos igrejas fortes, ABNs fortes, e aí sim temos uma convenção forte. Então a convenção nada mais é do que uma associação de igrejas que tem as mesmas ideias e os mesmos propósitos. Pastor Dorvanir, o que seria o que faz um secretário executivo? Na realidade, é como se fosse o primeiro-ministro, né, de um governo. Né? Sem dúvida, pastor Omar. O trabalho do secretário executivo, como o próprio nome já diz, né, é executar aquilo que a diretoria determina através do CEPLEX. E outro dia nós tivemos um trabalho muito importante, que foi uma apresentação sobre o que é o CEPLEX, né, que o CEPLEX faz. Foi aquele que foi saiu nas mídias, né? Sim, sim. Nossa, a repercussão foi sensacional. Foi sensacional. Muita gente comentou comigo no particular que não sabia o que era o CEPLEX. Exatamente. E ficou sabendo através daquela apresentação. E eu acredito que com esses podcasts rápidos aqui, a gente vai poder esclarecer muita coisa acerca do que é a convenção, do que é a CBN. Porque a CBN nada mais é do que uma facilitadora dos trabalhos da igreja. Porque muitas vezes uma igreja ela não tem condições de fazer, por exemplo, um congresso de homens. Então a convenção estadual faz esse congresso de homens, né? E aí então há a possibilidade daquela igreja mover os seus homens para estar nesse congresso. Congresso de mulheres, de jovens, enfim. A igreja faz, mas numa escala menor, onde a convenção também tem essa possibilidade de ampliar isso e repercutir muito mais, né? Então, o trabalho da Secretaria Executiva ela é muito importante porque ela vai executar todas essas tarefas, né, dadas pelo presidente, pela diretoria, e é uma função muito importante dentro da hierarquia da CBN. Então, esse é o nosso trabalho, é estar executando e administrando todas as coisas. Temos muitas coisas para mostrar para os pastores, igrejas locais, né, do que a convenção faz quando essas igrejas estão unidas a ela, né? Porque só o fato de ser convencionado não importa, o importante é estar ali também trabalhando em função da própria convenção. Porque a convenção só existe porque existem as igrejas. As igrejas, né? Sem dúvida. Uhum. Hoje, quantas igrejas são aproximadamente aqui no estado de São Paulo? Olha, nós temos 645 municípios no estado de São Paulo, dos quais a presença batista ainda é muito pequena, né? Nós precisamos ampliar isso, é um trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Missões, e procurando as igrejas locais, porque quem planta a igreja é a igreja. Uhum. Então a nossa presença no estado de São Paulo chega a praticamente 1/3 em termos de igrejas, de um número de igrejas, né? Então é muito importante o trabalho da Secretaria de Missões, porque ela vai estar trazendo uma ampliação maior no sentido da igreja quando ela quer plantar uma igreja, porque a convenção não planta igreja. Sim. Quem planta igreja é a igreja, não é? Então a gente está trabalhando nesse sentido de poder efetuar uma ampliação maior no estado de São Paulo e ter um número maior de municípios atingidos com a presença batista nacional. Uhum. Pastor Moisés, o pastor já está com o segundo mandato, está indo para o terceiro ou não? Caso seja reeleito, né? Correto. Atualmente a nossa convenção, ela permite, através dos seus estatutos, que o presidente ele seja eleito e 2 vezes reeleito. Então, essa seria o meu último mandato a partir de junho, se eleito, um mandato de 2 anos. No decorrer deste mandato, haverá mudanças, tanto se for eu, presidente, ou outro, claro. E essas mudanças serão, daqui para frente, nós vamos atualizar com a Nacional, a Convenção Batista Nacional. Nós deveremos ter, então, uma eleição para 3 anos e uma reeleição. Então, seria os mesmos 6 anos com uma reeleição. Somente o mandato seria de 3 anos. Isso acontece a partir do término desse terceiro mandato, caso seja eleito. Uhum. E é honroso poder servir a convenção, é honroso poder servir as igrejas,
e os pastores. É uma alegria muito grande poder compartilhar algumas coisas que aprendemos e algumas coisas também que nós estamos aprendendo no decorrer da caminhada. Uhum. O pastor teria alguns projetos já para caso essa reeleição aconteça? Com certeza, nós temos planos, né? Aliás, nós apresentamos depois da eleição da Assembleia da GO, nós apresentamos o plano bienal e nós procuramos, no decorrer do mandato, executar esse plano. O secretário executivo caminha também nessa direção. E o que seria para o próximo biênio? Bom, nós temos aqui um prédio, inclusive nós queremos apresentar isso de uma forma muito mais clara. Quem sabe a gente possa fazer uma filmagem. Nós temos o prédio aqui na Barra Funda, que são dois terrenos, né, 2 prédios unidos. E a maioria das pessoas não conhece. Então nós precisamos deixar tudo em dia, tudo certinho, documentação. O pastor Maurício, que me antecedeu, ele nos deixou um legado muito bom, deixou um caixa, e nós queremos fazer todas as obras e manter o caixa próxima gestão depois. E nós estamos agora, eu vou pedir que o pastor Durvanir, com sua licença, pastor Omar, possa falar sobre a Casa do Pastor, Sim. Que é uma obra excepcional que já está em fase de acabamento, certo, Durvan? Sem dúvida. Antes do pastor Durvanir falar, para quem está no interior de São Paulo, ou porventura alguns colegas que estão em outros estados, para se localizar um pouco melhor, o bairro onde se localiza o prédio da Convenção Batista Nacional, em São Paulo, fica no bairro da Barra Funda. Nós temos aqui estações do metrô perto, temos o terminal Barra Funda, aliás, Barra Funda Palmeiras, né? O nome do terminal, tinha que deixar minha marca aqui, e a estação Marechal Deodoro, é isso? Ou é a Santa Cecília? Marechal Deodoro, né? Nós estamos entre duas estações do metrô. Então é assim, em termos de localização, estamos muito bem localizados. Apesar que quem conhece a capital paulista, sabe que a capital paulista ela é complicada, em termos de trânsito, tudo, mas em termos de localização, nós estamos praticamente encostados no centro de São Paulo, próximos à marginal do Rio Tietê, e próximos à terminal da rodoviária da Barra Funda, próximos ao terminal da rodoviária do Tietê, e próximos a essas 2 estações do metrô, né? E graças a Deus é um prédio próprio. Depois o pastor também vai falar sobre o que funciona, são os departamentos que nós temos, inclusive um deles está aqui nesse prédio, que é o seminário. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Vamos agora acompanhar o que o pastor Durvanir tem a repartir com a gente. Então, amados, nós temos algumas apresentações a fazer, principalmente na nossa GO, que é sobre a Casa do Pastor, que nós já definimos até mesmo a data da inauguração, que será dia 7 de setembro deste ano. E nós queremos fazer aquilo ali com muita pompa, porque foi um trabalho muito árduo, porque nós sabemos que muitas vezes não encontramos recursos financeiros, mas a gente sempre está orando e buscando a direção de Deus, e Deus tem nos abençoado com relação a isso. Então esse é um dos projetos que nós estamos entregando agora. Seria exatamente a Casa do Pastor, o pessoal que está nos acompanhando entender melhor. Ok, a Casa do Pastor é uma área que a CBN adquiriu, juntamente com a Orimiban, lá no Ninho Verde 2, que fica no quilômetro 196 da rodovia Castelo Branco. E isso foi pensado de maneira estratégica até pela diretoria anterior, com o pastor Maurício e o pastor Moisés, que já era presidente da Ordem dos Ministros Batistas Nacionais do Estado de São Paulo, e escolheram aquele lugar porque é um lugar que fica no meio do estado, para quem vem do interior, para São Paulo, então já fica ali no quilômetro 196. E nós que saímos da capital, também podemos rodar 200 quilômetros para estar lá. Então vai ficar fácil para todos. E esta obra é uma obra no sentido de que muitas das nossas reuniões podem ser efetuadas ali naquele local. É um local amplo que vai dar para fazer essas reuniões pequenas, né, juntamente com líderes do Estado. Então, isso vai ser muito bom. Temos outras coisas também para estar executando, né?
estamos orando para que Deus possa nos abençoar, para que essas coisas possam ser feitas. A CBN está aqui na rua Lavradio 424, né, na Barra Funda, e também tem um metrô, né, Barra Funda, onde as pessoas podem, né, conhecer aqui e saber como funciona todo o processo. Além do seminário que funciona aqui, como o Omar disse, temos a nossa secretaria, temos o museu Ernesto Nini aqui, né, que logo na entrada, o memorial, né, que é uma espécie de museu mesmo, onde você vê toda a história do pastor Ernesto Nini ali, no mural, né, que é uma coisa muito bacana mesmo, e logo na entrada você tem isso. E tem acesso também aos materiais, né, do pastor Enéas, até mesmo a mala com a qual ele viajava, né, a Bíblia surrada, a boininha dele, né, tudo, né, todas essas coisas, a máquina de datilografia, onde ele trabalhava, enfim, tem muitas coisas boas para você ver aqui, né. E também você pode depois bater até uma foto com ele ali, né, é muito gostoso. Então essas são algumas coisas que a gente vem fazendo, né? E tem outras que nós vamos anunciar na AGO mesmo, né? Então, para não perder a expectativa, vocês estão convidados para estar na nossa AGO, que vai acontecer agora nos dias 20, 21 e 22 de junho, lá na cidade de Ribeirão Preto. Então nós já enviamos convocação e tal, e queremos ver você lá, em nome de Jesus. Esse podcast que nós estamos gravando aí, tem até esse propósito mesmo, né? De anteceder um pouquinho a nossa Assembleia Geral Ordinária, a nossa AGO, para que o pessoal que não conhece um pouquinho mais da convenção possa conhecer, e esses pastores que estão nos ajudando aí na liderança, né? Pastor Moisés, eu tenho uma pergunta aí que é a pergunta de muita gente que está do outro lado da câmera. Qual é a importância das associações batistas nacionais, as famosas ABNs, que muitos pastores não conhecem? A importância da ABN é muito grande. Veja bem, o estado de São Paulo tem cerca de 645 cidades. E nós, muitas vezes, estamos distantes. Por exemplo, para que eu possa estar lá em Andradina, eu tenho que rodar mais de 600 quilômetros. Já fui em Andradina, meu amigo lá, Marco Teodoro, porém é longe. E o que acontece? As igrejas daquela região têm dificuldades, assim como do ABC tem dificuldade de estar naquela região. Então nós montamos uma estratégia, isto é, as diretorias anteriores, desde a época do pastor Salim como presidente, pastor Maurício, nós temos hoje 13 ABNs funcionando. No estado de São Paulo? No estado de São Paulo, certo? Nós dividimos essas 13 ABNs em 3 setores. O setor 1 está a ABN do ABC Paulista, Norte, Sul, Leste, Oeste de São Paulo, Associavale e Campinas e região. Aí nós temos o setor 2. O setor 2 tem ali a Associação de Centro Interior, Alta Mogiana, Noroeste Paulista e Rio Claro. Então vai desde de Tupã, de Marília até Ibitinga. E aí nós temos o setor 3, que tem Araçá Paulista e Alta Noroeste, que é aquela região que vai lá de Presidente Venceslau, Presidente Prudente, Guararapes, onde está o pastor Jason. Então, lá no Pontal mesmo, né? Exatamente. E isso faz com que as ABNs sejam subdistrito, por exemplo, da nossa CBN. Então, o presidente de uma ABN, ele tem a prerrogativa de ser o representante da CBN e da Ormiban naquele grupo. Então, cada ABN, ela faz a gestão, por exemplo, da ordenação de pastores, de filiação de igrejas, ela nos representa lá. Para ser uma igreja da CBN, é necessário passar pela CBN, pela ABN, perdão. E para ser um pastor filiado à Ormiban, é necessário passar pela ABN. A ABN é a porta, tudo começa ali. E as ABNs, elas estão ali com filiações desde 8 a até mais de 20 igrejas cada ABN dessa. É um grupo enorme. Então, facilita. Durante o ano, como já foi dito aqui, nós temos 3 CEPLEX. O primeiro CEPLEX acontece no mês de fevereiro e nós vamos lá no setor 3. Então,
Araçatuba foi esse ano, né? Nós tivemos em Guararapes, tivemos em Andradina. Então, esse primeiro trimestre nós fazemos no setor 3. No segundo, é no setor 2, que é esse setor de centro-interior, Alta Mogiana, e este ano vai acontecer exatamente junto com a AGO, lá em Ribeirão Preto, que faz parte da Alta Mogiana. Então, no final do ano, nós vamos ter, em outubro, um Ceplex lá no ABC Paulista, em Santo André, onde eu vou ser anfitrião, estou aguardando todos vocês para participar conosco lá. Então, é muito importante a ABN. O presidente da ABN deve ser bem escolhido, porque ele vai representar, ele vai estar em todas as reuniões do Ceplex. O Ceplex é nosso Conselho Estadual de Planejamento e Execução. Então, o termo Ceplex, né? Termo significa Ceplex. isso. Olha a importância. E o presidente da ABN vai estar lá, ele vota, ele tem direito a opiniões. Então, a gestão da CBN não é só da diretoria ou do presidente, o secretário executivo, é do Ceplex. Como bem disse aqui o pastor Duvanir, o secretário executivo ele vai executar aquilo que é decidido no Ceplex, assim como o presidente. Ele vai trabalhar conforme o que foi decidido. O presidente não fica aqui tomando decisões monocráticas. Não estou aqui fazendo nenhum comentário a respeito dessas famosas decisões. Nós decidimos todo num colegiado de pastores. Então, é importante a ABN. Você deve fazer parte da ABN, deve comparecer e deve estar constantemente lá com o seu líder para que a gente possa ter a sua ideia conosco, o seu coração e a sua igreja cooperante conosco. Bem, o pastor Duvanir quer acrescentar mais alguma coisa em cima dessa... Eu quero acrescentar apenas o seguinte, que a ideia que muitos pastores, né, igrejas têm que... Olha, é tão difícil chegar à CBN, né? Mas eu quero lembrar para os amados que todo o processo começa na igreja, não é? Começa na igreja. Começa na igreja, desemboca na BN, da BN desemboca na estadual, que desemboca na nacional. Então, tem todo esse processo, né? Que ele é muito importante e que os irmãos, desejando conhecer mais, basta você participar das reuniões da ABN. Quando você participa das reuniões da ABN, da sua região, o presidente, né, o pastor, ele já participou de um Ceplex. E ele traz as informações do Ceplex para estar expondo ali na reunião da ABN. Pelo menos deveria ser assim, né? Sim. Porque esse é o processo. E dali os pastores replicarem em suas igrejas. E a gente precisa fazer com que essas informações da CBN cheguem até as igrejas através dos seus pastores, que participam das reuniões da ABN, que por sua vez, esses presidentes de ABN já participaram do Ceplex e já estão levando essas informações. Então fica aqui a nossa observação com relação a esse sentido, né? Da importância que é a participação das igrejas convencionadas nas regionais, né? Nas associações batistas regionais da sua localização aí. Então procure aí, participe para você ter informações acerca da CBN, porque a própria ABN já é o órgão mais próximo das igrejas locais, onde esses problemas podem ser dirimidos e também ser representados, como o pastor Moisés disse bem, tanto da CBN como da Ormiban. Falando em Ormiban, seria minha próxima pergunta. Pastor Moisés, a Ormiban, a Ordem dos Ministros Batistas Nacionais, ela é um departamento da convenção. Muita gente não sabe disso. É um adjunto da convenção, é isso? Não exatamente isso. Porque a Ormiban, ela tem o seu CNPJ, tem sua vida própria, e ela precisa ser independente. A Ormiban, a Ordem dos Ministros Batista Nacional do Estado de São Paulo, eles têm, por exemplo, a Comissão de Ética. E eu discuto bastante isso. E eu queria, então, acrescentar, pastor Omar, duas coisas. Primeiro, para quem não sabe, a Ormiban,
é o nosso órgão da CBN que analisa, que avalia cada pessoa, cada candidato que vai ser pastor. Então, começa na igreja, como disse o pastor Duvandir, vai todo o processo de ordenação para a BN. E aí vem para a Ormiban, e é a Ormiban que passa, por exemplo, para a nossa comissão teológica, depois, claro, que foi feito a comissão de sindicância é feito lá na BN, e a comissão teológica examina cada candidato para retornar com parecer se esse candidato deve ou não, ou pode ser ordenado. E a segunda questão é que a ordem não consagra pastores. O pastor, ele é consagrado pela igreja. A igreja que tem essa prerrogativa. Só que esse pastor consagrado na igreja, ele não faz parte da ordem se não for ordenado também. Então eu sei que algumas igrejas fazem o caminho contrário, mas o correto é o seguinte, e o pastor Duvandir, que foi nosso secretário executivo da ordem, sabe e faz isso com maestria. Ele sempre diz assim que começa na igreja. Exatamente, é a igreja que indica, que escolhe, que vota e que propõe a consagração de determinado candidato para o ministério pastoral. Esse candidato, claro, tem que preencher todos os requisitos para ser um pastor da ordem. E esse candidato, ele então passa pelo exame de sindicância lá na ABN e, se aprovado com toda aquela documentação, essa documentação que vem para a ordem vai para a comissão teológica, que faz o exame teológico, traz o parecer. O candidato, então, fica durante 1 ano, no mínimo, num período probatório, servindo a igreja, mostrando o seu potencial, e aí é feito a consagração e a ordenação juntos. E esse pastor, novo pastor, ele passa a fazer parte da ordem. E aí você fala, qual é a importância disso? Que ele está sujeito à comissão de ética. Se houver alguma situação, de alguma denúncia, a comissão de ética vai examinar todas as denúncias e trazer seu parecer. E olha que interessante, eu vou pedir, inclusive, que o pastor Duvandir complemente. Olha que interessante, as igrejas, elas devem ter um estatuto utilizando o modelo da convenção. Esse estatuto diz, para ser presidente, pastor presidente daquela igreja, é necessário que ele faça parte da Ormiban, porque lá tem uma comissão de ética. Correto, pastor Duvandir? Sim, sem dúvida. Antes do pastor Duvandir falar, que pegar um gancho aí para fazer uma propaganda do seminário teológico, né? Como muitos conhecem, sabem, eu fui diretor muitos anos, estou atualmente como vice-diretor do seminário, e às vezes algumas pessoas dizem, mas quanto critério para ser pastor? Nós valorizamos o chamado de Deus ministerial, pastoral. Por isso que há todo esse processo de sindicância, como pastor Moisés falou, família é ouvida, a família faz parte desse processo. Depois há uma exigência de carga horária no seminário, né? Nós sempre orientamos o Seminário Teológico Batista Nacional em São Paulo, Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini. Caso a pessoa venha de outro seminário, ele tem que obrigatoriamente passar por um curso que se chama Identidade Batista, para que ele possa conhecer melhor todos esses meandros que nós estamos falando aqui, em termos de convenção, de ordem de ministros batistas nacionais. Esse é o zelo que nós temos, para que a pessoa que estará à frente da igreja, como ministro da Ormiban, um ministro representando uma igreja na Convenção Batista Nacional, ele tenha uma reputação a defender, assim como a igreja também. Então algumas pessoas dizem, mas há muita restrição, há muita exigência. A exigência é na questão do zelo, né? Nós queremos o melhor para a igreja e o melhor para o ministro Batista Nacional, né? Então, por isso que há realmente um caminho que o candidato, no caso, aquela pessoa que entende que tem um chamado, que quer
servir a Deus como um pastor, como um obreiro, ele tenha que peregrinar todo esse caminho para que possa estar apto realmente a ser um ministro credenciado pela Ormiban e a sua igreja credenciada pela Convenção Batista Nacional. Pastor Durani. Ok, pastor Omar, complementando, né, o nosso seminário, ele faz esse trabalho muito bem, principalmente na formação do novel pastor, né, e candidato, tudo. E é interessante, como eu disse, que todo o processo inicia-se na igreja, né, a partir do momento que o pastor tem a visão, né, de observar o chamado de alguém, né, encaminhá-lo, a primeira coisa é encaminhá-lo ao seminário, né, porque esse é o primeiro passo, né? Porque é ali que ele vai aprender, teoricamente, né, aquilo que precisa ser aprendido. E também com a prática pastoral com o seu pastor no dia a dia, né? Então ele vai trabalhando ali na igreja e vai se aprofundando no seminário com os conhecimentos teológicos. E após o término do seminário, o pastor vai fazer essa indicação, né? A igreja até chama muitas vezes aquele candidato de pastor na igreja, né? E ele então muitas vezes se acha até, né? E que não precisa passar por todo o processo e tal. Mas é muito importante porque isso se chama zelo, né? Tem que partir ali para o processo de sindicância pastoral, depois do exame teológico, depois para a ordenação. Tem esse período probatório que é muito importante, né? E lembrar também da questão que o pastor Moisés colocou aqui sobre o estatuto da Ormiban e também do regimento interno, né? E eu quero lembrar para os irmãos que a CBN e a Ormiban não tem nenhuma ingerência sobre igrejas e sobre pastores, exceto quando provocados, né? Então, há uma situação em determinada igreja, né? A CBN não vai lá interferir, né? Gerenciar aquilo se ela não for provocada. Quando provocada, obviamente, ela tem a responsabilidade de fazer isso. Assim como a ordem também, né? Quando recebe uma denúncia, a primeira coisa a avaliar é justamente se essa denúncia tem fundamentos, né? Se está tudo fundamentado, para que a gente não incorra em nenhum erro, né? Então, isso é muito bem observado pela Ormiban, pela Comissão de Ética, né? Pela presidência da Ormiban. Então, tudo isso tem uma validade muito grande, mas lembrando e reiterando novamente aqui que a CBN e a Ormiban não têm gerência, a não ser quando provocados, então entra ali com o processo para poder, então, fazer esse trabalho de maneira zelosa, tanto preservando a igreja como também o pastor, né? Então, é isso que é o trabalho que é feito com muita seriedade, que às vezes as pessoas reclamam da burocracia, né? Mas nós tentamos aqui desburocratizar de maneira mais tranquila não pulando etapas, né? Não queimando etapas, mas cumprindo todo o processo que é regimental e que é importante. Tem até um cuidado, né? O candidato, no caso, ele tem que ter uma vida cívica, vamos dizer assim, a contento, né? Não ter nome protestado e tal. Eu acho que isso é um zelo para a igreja, né? Temos os antecedentes, né, de Serasa, criminal, né? Porque nós recebemos muita gente, né? Muitos candidatos. E é feito esse trabalho justamente para evitar problemas. Mesmo assim, a gente às vezes encontra lá na frente algumas dificuldades, né? Porque isso existe, não tem como, né? Mas ao longo do caminho também as pessoas vão se revelando, né? Sim. E a gente vai, então... Não tem como ser 100%. Não tem. Então, mas o processo ele é muito bem elaborado, muito bem feito. E graças a Deus nós temos um número de pastores e igrejas no estado de São Paulo que representam muito bem tanto a CBN como a Ordem, né? Então, de uma maneira assim, os pastores, né? Conduta ilibada, né? Então, tratamos com esses pastores e a gente percebe tanto o zelo que eles têm pelas suas igrejas, como também pela Ordem e pela Convenção. Pena que
esse conhecimento deles, da convenção, de muitos deles, deveriam ser um pouco mais amplo. Sim. Mas eu acredito que nós estamos inovando aí e entrando numa nova fase em termos de comunicação, que é muito importante. Muito importante. Entendeu? Mostrar isso através desse podcast, né? Através de outros trabalhos que serão apresentados no decorrer da nossa gestão. Então é isso que eu queria deixar aqui para o pastor Omar, juntamente aqui com o pastor Moisés, com o pastor Ítalo, que está aqui atrás das câmeras, né? Então que isso possa ser, de uma certa forma, divulgado e possa chegar naquelas pessoas que não têm a oportunidade, muitas vezes, de estar aqui, ou de participar de uma AGO, né? Então, esse é o momento, né? É o momento, de ouvir e assistir ao podcast, Sim. né? Fácil, você né? a fazer isso. No celular, sem dúvida. No seu computador, no momento que está lá, às vezes sem ter alguma atividade, coloca lá e fica Sem ouvindo, dúvida, né? Fica ouvindo. Aliás, como dizia um velho filósofo, que não é muito referência para nós, mas foi um velho filósofo chamado Chacrinha. Quem não se comunica, se estrumbica. Exatamente. Então é muito importante realmente a comunicação. Pastor Moisés, a convenção, ela vive como? Como que a convenção sobrevive? Quais são os recursos? Não é? Vive de brisa? Obrigado por esta pergunta, porque a gente pode trazer aí, elucidar, trazer luz. Olha, pastor Omar, muitas pessoas têm dúvidas. E eu até acho que são dúvidas apropriadas, sabe? Mas pode ser elucidada tranquilamente. A partir do momento que a minha igreja faz parte de uma convenção, ela assina documentos, ela assume compromissos. Por exemplo, todas as igrejas que fazem parte de um grupo, de uma convenção, elas ajudam financeiramente. A nossa convenção tem o nosso plano de cooperação, que é baixíssimo, é baixíssimo. É baixíssimo diante de tudo aquilo que ela me traz. Por exemplo, eu sou batista nacional. Carregar o nome batista, ser um batista nacional, porque eu carrego comigo a historicidade de um pastor Enéas Tonini, José Reigo do Nascimento, Rosivaldo de Araújo e outros grandes homens de Deus, para mim é honroso. Ser batista, a gente tem aí uma consideração especial. A nossa convenção oferece, por exemplo, um ensino teológico de qualidade, excelente. Nós temos excelentes professores, mestres, e todos os pastores passam por este seminário, pelo ensino teológico. Nós temos aqui, por exemplo, no último podcast, como você falou, estava conosco o pastor Antônio José, que nos traz uma ajuda, ele é psicólogo, traz o atendimento psicológico para pastores. Temos o nosso diretor jurídico também, o pastor Leandrinho. Aliás, pastor Moisés cortando, essas informações que o pastor Moisés está passando agora, elas são muito importantes. Às vezes tem pastores que têm problemas jurídicos nas suas igrejas, às vezes tem pastor passando problema psicológico e não sabe que a convenção presta esse tipo de atendimento, né? Então, reforça aí, pastor Moisés. Isso é muito importante. Esse trabalho feito também jurídico, muito importante. Inclusive, tem uma matéria, né, aqui no seminário sobre essa questão do jurídico eclesiástico. E, para quem não sabe, por exemplo, quando eu fui eleito presidente, eu pude nomear 4 secretários que me ajudam pessoalmente. Um deles é o secretário executivo, pastor Durvanir Costa, que me ajuda pessoalmente no trabalho de execução de todas essas tarefas. Eu tenho também um secretário de missões, que é da CEMI, que é o pastor Adriano, que faz um trabalho excepcional. Eu acho que todos têm notado, percebido o trabalho de missões da nossa estadual. Eu tenho também o secretário do CBN Ministérios, que é o pastor Orivaldo Costa, o Costinha, que cuida dessas questões junto comigo, me assessoria demais. E agora eu tenho o pastor Ítalo. O Ítalo está sendo aqui
pré-nomeado nesse podcast, nosso secretário de comunicações. Ele vai estar se colocando à disposição para trazer várias informações para ajudar algumas igrejas da questão da comunicação. Esse pessoal nos ajuda e ajuda a igreja, certo? Nós temos, por exemplo, pastor Omar, antes de falar sobre valores, nós temos, por exemplo, um trabalho da CEMI que muitos pastores não conhecem. Só mudando a nomenclatura, né, que é CBN Missões, né? Exatamente. É a CBN Missões, SP, que eu gostava muito do nome CEMI, tá, gente? Eu não concordaria, mas eu atendo a nossa nacional, a CBN Missões, pastor Adriano. Nós temos aí um programa excelente para implantação de igreja. Todas as igrejas que estão num projeto de implantação podem trazer esse projeto para a CBN Missões, pastor Adriano, e isto vem através da ABN. Então, se a igreja e a ABN tiver o propósito de implantação de igreja, a CBN-SP, através da CBN Missões, vai estar apoiando esse projeto ministerialmente, eclesiasticamente e também financeiramente. Olha, são muitas coisas que nós podemos oferecer. E nós sobrevivemos como? Plano cooperativo. O plano cooperativo é o seguinte: a igreja convencional, filiada, ela deve enviar para a convenção, e aí o pastor Durvanir tem deixado à disposição de todos os nossos endereços financeiros, econômicos, bancários, e 5% das entradas dos dízimos. E algumas igrejas que estão iniciando o projeto, o trabalho, podem enviar uma oferta. E, é claro, procure o secretário executivo, ele vai te auxiliar, te propondo valores e tudo mais, para que essa igreja possa enviar. É esse plano cooperativo que é administrado aqui. Esse plano cooperativo que mantém a casa, que mantém essa... Nós temos aqui uma secretária funcionando os horários comerciais. Nós temos desse prédio aqui, funciona nosso seminário teológico. Nós vamos apresentar um vídeo em breve, eu vou passar para o pastor Ítalo e ele vai estar apresentando na GO. Então, muitas coisas nós oferecemos e é somente o plano cooperativo. Aí alguém diz, pastor, mas e a oferta missionária? Querido, a oferta missionária vai para missões. Ah, pastor, nós temos da nossa convenção um projeto de recolhimento de ofertas para planos emergenciais, como esse do estado do Rio Grande do Sul. Esta oferta é separada, não tem a ver. Pastor Durvanir, como secretário executivo, ele administra, juntamente comigo e com a diretoria, os valores do plano cooperativo. E alguém diz, como é que isso funciona? Agora, na GO, em todos os CEPLEX, é prestado conta. O nosso orçamento, o nosso relatório de entradas, de saídas, as nossas despesas é apresentado. E como essas despesas são efetuadas, no que nós gastamos, que são basicamente saídas normais da igreja, não tem aqui nenhum fluxo extraordinário. E se tiver uma saída extraordinária, tem que ser aprovado no CEPLEX com o voto dos participantes. A administração é feita assim desde os tempos antigos, continua sendo feita com bastante clareza e transparência. Então, ela sobrevive, pastor Omar, respondendo à pergunta inicial, através do plano cooperativo. E, infelizmente, eu tenho que dizer que existem ainda igrejas que não estão cooperando por motivos diversos, dificuldades, problemas. Há outras igrejas que têm entradas muito grandes, igrejas maiores, que também nos ajuda com o plano cooperativo e nos ajuda de diversas formas. Então, eu louvo a Deus pelas igrejas cooperantes. E peço, querido, abra teu coração, coopere,
seja cooperante com a sua convenção, porque a sua convenção vai ainda mais, crescer ainda mais e oferecer muito mais para as igrejas. E esse plano cooperativo ele retorna, de certa forma, para a BN, né? A BN também depende, né? Sem dúvida. É muito importante que os presidentes de ABNs reforcem suas reuniões, e eles têm relatórios das suas igrejas, né, que estão ali sob a jurisdição deles, né? Converse com os pastores locais, porque a relação apresenta ali as igrejas que cooperam e aquelas que não cooperam, né? E a cooperação ela é muito importante, porque geralmente as igrejas, quando tem um candidato para ser ordenado, né, tem uma lista de documentos a recolher e tal, e tudo isso vai ser observado pela sindicância pastoral. A documentação, o secretário executivo da ABN vai pegar esses documentos, vai avaliar, vai fazer um checklist, e lá tem um documento muito importante, que é a declaração da CBN sobre a cooperação daquela igreja, o plano cooperativo. E se aquela igreja não estiver cooperando, né, com o plano cooperativo, obviamente não há possibilidade desse candidato efetuar o exame teológico e depois ser concluído o processo. Então é muito importante que a igreja coopere, não é? Encontrando dificuldades, a igreja pode conversar com o presidente da ABN, por sua vez vão reportar-se a nós, né? Mas é muito importante que o presidente da ABN ele apresente aquele relatório que ele apanha no CEPLEX, né, da sua regional. E chegando na reunião da ABN, ele apresenta: irmãos, nós temos tantas igrejas aqui, essas igrejas não cooperam financeiramente, né, mas estão no rol das igrejas que fazem parte dessa ABN, e nós gostaríamos de conversar com os pastores, conversar com eles acerca dessa não cooperação, porque ela é muito importante, não é? Então, nós temos um grupo muito bom de igrejas em todo o estado de São Paulo, mas com certeza a nossa receita em termos de CBN deveria ser muito maior, né? Justamente se todas elas cooperassem. Mas eu creio que à medida que as informações vão chegando às igrejas, né? Por isso que eu ressaltei aqui o trabalho da comunicação, que ela é muito importante, a comunicação, né? Porque muitos pastores às vezes têm dificuldades na compreensão dessa comunicação, de saber como isso funciona, tal, né? Então é muito importante a comunicação chegar até o pastor local, né? Quando ele adentra, né? Quando ele se convenciona a sua igreja, ele já vai sabendo qual a importância de ser convencional, a importância do plano cooperativo, e também assinar o compromisso de fidelidade, né, que todas essas igrejas, através de seus pastores, assinaram com a CBN. Não é? Então, se nós não estamos entregando o plano cooperativo, obviamente nós estamos sendo infiéis com relação a esse comprometimento, né? Mas nós estamos orando e também fazendo esse trabalho de comunicação justamente para que essas coisas possam desaparecer das nossas relações aqui de ABNs, né, com bastante igreja e muitas que não cooperam, né? Então, esse trabalho do presidente, do secretário executivo da ABN, ele é muito importante, né? As funções do presidente, as funções do secretário executivo, que são todas regimentais, né? Então, é muito importante que eles conheçam isso, e isso vem através da comunicação mesmo. Né? Nós estamos chegando ao fim dessa primeira participação aqui da diretoria da Convenção Batista Nacional. Hoje é uma parceria com o nosso ConvidaCast, né? Quarta Convida, nós temos já uma lista de pessoas que recebem a notificação daquilo que a gente coloca aqui. Então, a nossa lista ela é variada. Muitas pessoas acompanham, inclusive muitas pessoas que não são evangélicas, só fazem parte da nossa lista. Eu acho que isso é muito bacana para mostrar a nossa transparência. Seriedade, como igreja evangélica, batistas nacionais que somos, exatamente, a seriedade, né? Mas isso aqui vai também para agora todos os canais da Convenção Batista Nacional. Ótimo. Vão receber agora essa gravação que nós estamos fazendo aqui, e queremos ter outras, né, pastor Moisés?
Queremos ter outras, sem dúvida, para que realmente mais dúvidas possam surgir. Quem sabe ficando em aberto ali, nos comentários, alguém pergunte outras coisas, isso já sirva para um próximo bate-papo novo. Para gerar um novo podcast. Exatamente. Eu acho que é muito importante a questão das perguntas, né? Das dúvidas que as pessoas têm, coloquem ali, né? Isso. Coloquem ali, a gente vai estar sempre à disposição para responder no novo podcast. Eu e o pastor Moisés, e aí a gente, né? É importante você divulgar isso aí. Sem dúvida. Você nos ajuda. Né? Poxa, é uma coisa da Igreja Batista Água da Vida? Não. Hoje nós estamos fazendo um ConvidaCast especial para mostrar para você o trabalho da Convenção Batista Nacional, da Ordem de Ministros Batistas Nacionais. Né? Então é um trabalho especial, estamos fazendo um pouquinho antes da AGO, para que você faça a propaganda, dispare para os pastores, olha que bacana que foi feito, olha que ideia interessante o pessoal teve lá, da Secretaria de Comunicações, olha que ideia bacana, para elucidar um pouco, tirar algumas dúvidas, né? Então, a gente precisa muito do teu auxílio agora, divulgando esse trabalho, né? Pastor Moisés, tem alguma coisa final para o pastor quer acrescentar? Eu quero agradecer a oportunidade de poder elucidar dúvidas e poder falar um pouco mais da convenção. Nós temos um logo. Aquele logo tem uma história incrível. E é preciso conhecer a história para você valorizar. Amém? Nós temos seminários. A importância de uma denominação ter seminários é muito grande. Seminários bons temos aqui, tínhamos até recentemente lá no ABC, lá na cidade de Ibitinga, um seminário, formando líderes, preparando pessoas, é muito importante. Então, eu agradeço a oportunidade e certamente, pastor Omar, nós precisamos falar mais sobre isso. Tem muitas coisas para falar, né? Muitas coisas. Seria interessante que os nossos secretários pudessem estar também falando a respeito das questões sobre os seus departamentos. Muitas coisas boas para ser ouvida. Então eu agradeço e em breve vamos estar junto lá em Ribeirão Preto, na nossa GO, agora a partir no dia 20. Um grande abraço. Pastor Duvernay, quer se despedir? Amém. Antes de eu me despedir aqui, eu quero convidar você, pastor, da sua igreja local. Nós enviamos aí a convocação da AGO e quero lembrar a você que cada pastor recebeu aí um boleto de R$100, que é o valor da inscrição. Isso dá direito ao pastor da igreja local. Você ainda tem direito de levar 5 mensageiros ou delegados para votar. Obviamente você tem que pagar as inscrições desses 5. Sim. Geralmente é a igreja que faz isso, né? A igreja que paga, leva 5 ali. Então faça isso em nome de Jesus, para que a gente tenhamos uma GO forte, não é? Bem representada pelas igrejas do estado. Então eu gostaria de pedir a você, faça a sua inscrição. Nós estamos já próximo aí do dia 20, né? A próxima semana, não é? Então eu gostaria que você não deixasse para pagar lá na hora, não é? Porque às vezes chega, acaba tumultuando todo o processo. Então que você possa fazer aí através do post que nós enviamos para você, com o Pix da CBN. Então vá lá, envia para cá o comprovante de pagamento para a nossa secretaria aqui, a nossa secretária Márcia, e ela vai estar colocando você lá na lista, né? Que certamente será a lista de presença ali, onde você vai estar assinando e participando da AGO. Então, os delegados que você está colocando aí, né, que possam colocar o nome direitinho ali, tem um link também da inscrição, se você puder fazer, faça isso. Não deixe para fazer no dia lá, para não tumultuar todo o processo. Exatamente. Mas que a gente possa ter uma AGO tranquila, gostosa, onde os relatórios serão apresentados, onde as comissões vão fazer o trabalho delas, né? E também a eleição, que seja algo assim gostoso, prazeroso, e sabermos que estamos lutando aqui para que a Convenção Batista Nacional do Estado de São Paulo prossiga com o seu trabalho
observando sempre o legado daqueles que foram os pioneiros desta obra de renovação espiritual. Bravo, bravíssimo. Que Deus abençoe você. Amém. Um abraço. Obrigado, Amaro. Obrigado, pastor Moisés. E o Ítalo? Está aí por trás das câmeras. Quero agradecer você que nos acompanhou e reforçar, né? É um ConvidaCast especial. Nós estamos gravando 2 nesse mês de junho. Nós teremos um no final de junho com 2 missionários da Junta de Missões Batistas Nacionais, que é o missionário Herbert e a Desirê. Então, eu convido você a acompanhar também na última quarta-feira. E agradecer você que nos acompanhou. E quarta-feira, se Deus permitir, estaremos juntos para mais um quarta diferente, um quarta que tem vida. E você é o nosso convidado para um quarta com vida. Até lá, Jesus te abençoe. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.